nos encontrar, amém? Amém. Amém. Vou ser bem rápido, breve e objetivo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe. Presta bem atenção. Mateus capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes, homens, ser o filho do homem? Que dizes, homens, ao seu filho do homem? Eles dizem, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe: e vós, quem dizeis quem sou eu? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. O versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu vou ler o versículo 18 para concluir. Vou repetir. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sempre glorificando a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, lemos uma palavra gloriosa da parte do Senhor para as suas vidas nessa noite. E eu acredito que o pregador que pregou aqui ontem, que ministrar aqui ontem em nome de Jesus, Deus já usara ela de maneira sobrenatural em nome de Jesus para receber esse texto que nós lemos nesta noite em nome do Senhor. E como falamos anterior, se o culto terminasse agora, eu particularmente, pastor Red, já ia para casa satisfeito, era minha família para casa satisfeito, porque Deus já falaram ao nosso coração nesta noite em nome do Senhor. Pois bem, lemos um texto glorioso, querido, e eu vou ser bem enfático nesta noite e bem objetivo nesta noite, mas presta bem atenção, que eu acredito e creio que por intermédio desse texto Deus irá falar contigo em nome de Jesus. Aleluia. Querido, observe que o texto que nós lemos nessa noite, ele expressa algo forte e tanto quanto glorioso. Ele expressa uma mensagem forte e tanto quanto glorioso para nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Querido, a Bíblia vai dizer, narra-se o texto que nós lemos dessa noite, começa a narratória desse texto, aleluia, no capítulo de número 16, verso de número 13. Observe que começamos a ler no versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. E no capítulo 16, verso 13 de Mateus, a Bíblia enfática ele vai dizer da seguinte maneira: que Jesus vai a uma cidade conhecida como, aleluia, Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai a uma cidade conhecida como Cesareia de Felipe. Presta atenção. Jesus vai a uma cidade juntamente com o discípulo, uma cidade conhecida como Cesareia de Felipe. Começa a história exatamente aqui. E eu quero que prestem aos ouvidos nesta noite para entrarmos nessa história e entendermos que Deus tem conosco por intermédio desta mesma, em nome de Jesus. Eu vou começar falando da parte histórica dessa história. Pastor, não entendi. Vou começar falando da parte histórica. E parte histórica para você entender. Primeiro começamos com a parte histórica. Vamos começar com a parte histórica dessa mensagem, para poder depois entrar na parte espiritual, para que você entenda nesta noite, pastor, quem era Cesareia de Felipe, onde se encontrava localizada esta cidade chamada Cesareia de Felipe. Acompanhe a história para você entender o que Deus tem contigo nesta noite. Pastor, onde se encontrava ou é localizado esta cidade chamada Cesareia de Felipe, onde Jesus vai com seu discípulo, e começa o texto no versículo número 3, falando que Jesus chega a esta cidade chamada Cesareia de Felipe.
Presta minha atenção, querido. Segunda parte histórica nos comprova que Cesareia de Filipe era uma cidade, querido, presta minha atenção, a sudoeste, presta minha atenção para você entender. A cidade de Cesareia de Filipe era uma cidade, querido, ao sudoeste de Damasco. Pastor, não entendi. Era uma cidade localizada, a localização geográfica desta cidade era ao sudoeste de Damasco, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Damasco. Mas não para por aí. Aleluia, Deus, é essa cidade, aleluia, a cerca de 150 quilômetros de Jerusalém, ao pé do Monte Hermon. Presta minha atenção, nas proximidades do Rio Jordão, ou era um braço do Rio Jordão, era localizada esta cidade, a Cesareia de Filipe. Esta é a localização geográfica desta cidade. Mas a pergunta desta noite é: o que Deus Jesus foi exatamente fazer nesta cidade? Qual era o intuito de Jesus na cidade de Cesareia de Filipe? Presta minha atenção, querido. Falamos da localização geográfica. Agora eu vou falar para você, querido, falando da parte histórica, eu vou falar para você, aleluia, o que significava a cidade de, aleluia, de Cesareia de Filipe. O que este nome representava. Pastor, o que esse nome representava? Cesareia vem da palavra César. Pastor, não entendi. A palavra Cesareia vem da palavra César. Pastor, quem é César? O imperador romano. Pastor, não entendi. A palavra César, Cesareia vem de César, o imperador romano. Mas pastor, o nome é um nome conjugado. Não é apenas, aleluia, Cesareia, é Cesareia de Filipe. Pastor, quem é Filipe? Este Filipe aqui, querido, era um filho de Herodes. Pastor, não entendi. Era filho do rei Herodes. E a história comprova que este homem chamado Filipe, certa feita ele funda uma cidade, certa feita ele estabelece uma cidade e pega aquele nome e coloca o nome de Cesareia daquela cidade em homenagem ao seu imperador romano, cujo nome é César. Vou repetir para você entender. Pastor, o que significa a palavra a Cesareia de Filipe? Cesareia vem de César, querido, é o imperador romano. Pastor, o que significa Filipe? Filipe era um filho de Herodes. E a Bíblia, a história comprova, querido, que este homem, cujo nome é Filipe, ele funda, estabelece uma cidade e põe o nome desta cidade, coloca o nome desta cidade de Cesareia, em homenagem ao seu imperador romano, cujo nome é César. Ei, mas tem um detalhe que nos chama a atenção. A Bíblia, ou seja, a história comprova que esta cidade, querido, era uma cidade tomada pela idolatria. A história comprova que esta cidade, cujo nome é Cesareia de Filipe, é uma cidade tomada pela idolatria. Como assim? É uma cidade portuária. Lá naquela cidade desembarcava muita gente, ou seja, desembarcava muitos povos, muitos entravam e saíam da cidade. E a história comprova que cada povo que desembarcava naquela cidade, eles traziam adoração a um Deus, ou seja, adoravam o seu respectivo Deus. Portanto, existia naquela cidade uma grande idolatria. Existia naquela cidade de Cesareia de Filipe uma grande idolatria, e o pecado se lastrava de maneira tenebrosa, ou de maneira estringente. Presta bem atenção, querido. Naquela cidade ambos adoravam a 4 deuses diferenciados. Pastor, como assim 4 deuses diferenciados? Presta bem atenção. Há um povo que adorava César, que era o imperador romano. Havia também um povo que adorava Filipe, que era naquela cidade governador e fundador daquela cidade. Também havia um povo naquela cidade que adorava o deus Azeu. Pastor, quem era o deus Azeu? Era um deus da mitologia grega. Pastor, não entendi. Quem era o deus Azeu? O deus Azeu, querido, era um deus da mitologia grega. Mas também existia alguém naquela cidade que adorava o deus Pan. Pastor, quem era o deus Pan? Era um deus também da mitologia grega. Portanto, naquela cidade, ambos, aquele povo que desembarcava, todos eles adoravam, jovem, um respectivo Deus. Todos eles traziam adoração a um respectivo Deus. Portanto, naquela cidade existia adoração a 4 deuses diferenciados. Um ao Deus, aleluia, que simbolizava ou taxado como César, que era o imperador romano. Mas também outros adoravam, querido, Filipe, que era o fundador da cidade, que estabeleceu aquela cidade, filho de Herodes. Mas também alguns adoravam, querido, ao deus Azeu, Deus Azeu, ao Deus
Deus da mitologia grega, presta bem atenção, mas alguém também adorava Pan, há um Deus também da mitologia grega. Portanto, existia naquela cidade uma grande idolatria. O pecado se lastra de maneira tenebrosa, mas tem um detalhe que nos chama a atenção. Jesus, no capítulo 16, verso 13, Jesus entra naquela cidade, e é aqui que começa a minha história, é aqui que começa a tua história. Falei agora da parte histórica, querido, e comecei falando da parte histórica, é a introdução do texto, e na parte histórica você entendeu que Cesareia de Filipe representava, era uma cidade em homenagem ao imperador César. Você entendeu, querido, que a cidade de de Cesareia de Filipe ficava localizada a 150 quilômetros de Jerusalém, a 60 quilômetros de Damasco, era um braço do Rio Jordão, nas proximidades do Rio Jordão. E você entendeu também, querido, falamos no versículo 13, que o meu Jesus, ele adentra naquela cidade que a idolatria tomou conta, ele adentra naquela cidade que o pecado tomou conta, ele adentra naquela cidade que adoravam ao Deus Ezeu, ao Deus da mitologia grega, ele adentra naquela cidade que adoravam a César, o imperador romano, ele adentra naquela cidade que adorava, aleluia, ao Deus Pan, era um Deus também da mitologia grega. Mas tem um detalhe que ainda nos chama a atenção. A história nos comprova que aquela cidade, além de ser uma cidade idólatra, além de ser uma cidade permeada pelo pecado, a história também comprova, querido, presta bem atenção, existia nas praças daquela cidade caverna, dado o nome de caverna, presta bem atenção, existia funa, caverna naquela cidade, nas praças da cidade, taxado como um templo de adoração a esses deuses. Portanto, aquele respectivo povo que desembarcava naquela cidade, adentrava naquelas cavernas que era taxado como templo, e adoravam e exaltavam esses deuses que nós falamos esta noite. Mas Jesus adentra naquele lugar, pastor, que representa esta cidade chamada Cesareia de Filipe. Pastor, o senhor falou que esta cidade é uma cidade idólatra, o senhor falou que esta cidade é uma cidade permeada pelo pecado, o pecado tomou conta, a idolatria tomou conta de maneira estringente, de maneira grandiosa. Mas o que representa esta cidade para a minha vida? O que representa esta cidade para a tua vida? Esta cidade, querido, de Cesareia de Filipe, ela representava você. Esta cidade de Cesareia de Filipe, ela representava a mim, ela representava você, onde o pecado tomou conta, onde a idolatria tomou tomado conta, onde alguém dizia não tem jeito, onde alguém, quem sabe, olhava para a tua vida ou para a tua história e diz: não adianta, o pecado tomou conta, não adianta insistir, esse não tem jeito, esse vai morrer no pecado, esse vai morrer na idolatria, não tem solução para ele. Mas tem um detalhe que nos chama a atenção: Jesus adentrou em Cesareia de Filipe, Jesus adentrou em Cesareia de Filipe. Glória a Deus, aleluia. Mas o detalhe nos chama a atenção, começa no versículo 13. Agora vem a parte espiritual, falamos da parte histórica da aleluia desta cidade. Agora vamos tentar um texto, agora vamos falar a mensagem, e começa aqui a parte espiritual para a tua vida. Quem sabe assim mesmo era você, quem sabe você era, querido Cesareia de Filipe. Alguém olhava para a tua cara e diz: não tem jeito. Alguém olhava para a tua história, olhava para a tua família e diz: não adianta, este vai morrer no pecado, este vai morrer na idolatria, não tem solução para ele. Mas a Bíblia é categórica afirmada que Jesus, no versículo 3, ela adentra em Cesareia de Filipe, ela adentra em Cesareia de Filipe. Sabe que foi um bom profeta de Deus para dizer para a tua vida nesta noite: não importa como estava a tua vida, não importa se o pecado tinha tomado conta, não importa a idolatria que tinha permeado a tua vida, não importa se alguns adeptos de Satanás olhou para a tua história e falou: não tem solução, não tem jeito. Eu vim trazer o recado de Deus para a tua vida e dizer que Jesus está entrando, Jesus está entrando. Glória a Deus, aleluia. Jesus está entrando em Cesareia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Falamos da parte histórica, agora vem a parte espiritual. Presta atenção, querido. E a Bíblia enfatiza dizendo, começa no versículo 13, que Jesus adentra fazendo uma interrogação por discípulos.
discípulo. Pastor, que interrogação é? Eu vou descer para ficar mais próximo de você. A Bíblia é categórica afirmada que Jesus, no versículo 13, meu jovem, ele faz uma interrogação para o discípulo e pergunta da seguinte maneira: presta bem atenção, para vocês quem sou eu? Jesus pergunta para o discípulo dizendo: para vocês quem sou eu? Porque alguns povos dessa cidade, ou vou simplificar para você entender melhor, Jesus fala: alguns povos ou alguns homens falam que eu sou Elias, uns falam que eu sou o profeta Elias, outros falam que eu sou João Batista, outros falam que eu sou Jeremias, outros falam que eu sou apenas um profeta. Mas eu pergunto para vocês, e para vós quem sou eu? Para vocês quem sou eu? Presta bem atenção, querido. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquele discípulo? Sabe o que ele estava querendo simplificar, gastar a palavra? Ele estava dizendo: ei, muitos olha para mim com apenas o que eu posso oferecer, muitos me servem ou me acompanham por apenas aquilo que eu posso oferecer. Ah, pastor, qual é o tema dessa mensagem? O tema dessa mensagem que eu estou trazendo para a tua vida é reconhecendo Cristo como Ele é. Esse é o tema nesta noite. Pastor, não entendi. Qual é o tema dessa mensagem? O tema dessa mensagem é reconhecendo Cristo como Ele é. Presta atenção, querido. Mas quando Jesus expressa esta palavra para o discípulo, ele estava simplificando, dizendo: ei, muitos dessa cidade, ou muitos homens, reconhecem a mim por aquilo que eu posso oferecer. Muitos dessa cidade, ou muitos homens, me acompanham porque eu sou profeta, me acompanham porque eu posso curar, me acompanham porque é minha virtude, me acompanham porque é minha cura, me acompanham porque é minha virtude a cura. Mas presta bem atenção, querido. A Bíblia vai dizer que no meio dos discípulos manifesta um homem cujo nome é Pedro, levanta um homem cujo nome é Pedro, e a Bíblia é categórica afirmada que Pedro olha para Jesus e fala da seguinte maneira: Cristo, ah Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É aqui que começa a mensagem. Ah, pastor, o que Jesus foi fazer na cidade de Cesareia de Filipe, agora vai revelar, querido, o que Jesus foi fazer nesta cidade. Presta bem atenção. Agora Jesus vai ser enfático em dizer, ou revelar para os discípulos ao que ele foi fazer naquela cidade, a de Cesareia de Filipe, uma cidade tomada pela idolatria, uma cidade permeada pelo pecado. Jesus adentrou lá, e a Bíblia é categórica afirmada, querido, que Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 18, começa a mensagem aqui, no versículo 18, Jesus olha para Pedro e falou: não foi sangue nem carne que revelara. Presta bem atenção, querido, foi o Filho do Deus vivo. E a Bíblia no versículo 18, parte B do versículo 18, a Bíblia vai dizer que Jesus fala para Pedro: ei, Pedro, tu és, aleluia, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pastor, o que ele está dizendo para Pedro? O que Jesus foi fazer na cidade de Cesareia de Filipe? Revela aqui o que Jesus foi fazer. Jesus foi ali, querido, iniciar o seu projeto. Pastor, não entendi. Jesus foi iniciar naquela cidade o seu grande projeto. Ah, pastor, não entendi ainda. Jesus foi fazer naquela cidade de, aleluia, Cesareia de Filipe, uma cidade tomada pela idolatria. É Cesareia era você, a idolatria tomou conta. Cesareia era eu quando estava no mundo. A idolatria tomou conta, o pecado tomou conta, a prostituição tomou conta, a bebedice não tomando conta. Mas Jesus entrou, em Cesareia de Filipe. Pastor, o que Jesus foi fazer lá? Cesareia representa eu, representa você. O que Jesus foi fazer lá? Jesus entrou para iniciar o seu projeto. Ele entra para começar o seu projeto, para iniciar o seu grande projeto. Glória a Deus, aleluia. Ele entra na cidade para iniciar o seu segundo maior projeto. Pastor, como assim segundo? Por que não é o primeiro projeto? Não, porque o primeiro projeto, segundo a Bíblia, nos afirma que o primeiro projeto na terra é a família. Você não entendeu? O primeiro projeto na terra, o primeiro grande projeto na terra é a família. Pastor, não entendi. Jesus entra na cidade de Cesareia de Filipe para iniciar o seu segundo maior projeto, porque o primeiro já tinha estabelecido dentro do jardim do Éden. O primeiro já tinha estabelecido. Portanto, ele entra na cidade de Cesareia de Filipe para iniciar o seu segundo projeto. Pastor, qual é o segundo projeto? É a igreja. O segundo projeto é você.
você, igreja, o segundo maior projeto da terra que ele foi iniciar na cidade de Cesaré de Filipe é você como igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para Pedro da seguinte maneira. Jesus vai dizer para Pedro da seguinte maneira, pastor Simão, pastora Simone. A Bíblia enfatiza dizendo que Jesus olha para Pedro e fala da seguinte maneira: tu é Pedro, tu és Pedro, tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas tem um detalhe, querido, há uma contradição nessa história. Aleluia, é muito contradição. Pastor, como assim? Vai entrar pregador para essa porta, ou vai subir na respectiva tribuna e vai dizer a pedra é Pedro, vai dizer a pedra que ele está falando é o apóstolo Pedro, a pedra é o próprio Pedro. Ei, presta atenção, a igreja católica apostólica romana vai pregar da seguinte maneira: a pedra é o apóstolo Pedro, a pedra é o próprio Pedro. Mas antes eu enfatizo dizendo que a pedra aqui não é Pedro, querido. Pastor, como assim? Me explica isso melhor que eu não estou entendendo. Seja mais categórico, ou seja mais explícito que eu não estou entendendo. Lá no livro de Efésios capítulo 2, verso de número 20, a Bíblia enfatiza dizendo, a qual o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte maneira: Jesus é a pedra de esquina. Você não entendeu ainda? Ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 20, vai dizer: Jesus é a pedra de esquina. Mas tem um detalhe, ele volta nessa história e vai dizer: tem um detalhe mais interessante. Ele não é apenas a pedra, ele é a principal pedra, ele é a principal pedra, ele é a principal pedra de esquina. Glória a Deus, aleluia. Pastor, quem é a pedra? A pedra não é Pedro, a pedra é o próprio Jesus. Você não entendeu ainda? A pedra não é Pedro. Ei, querido, eu sou da igreja protestante, eu não sou católico apostólico romano mais, eu não creio mais dessa forma. Eu creio que a pedra não é mais Pedro, a pedra é o próprio Jesus. E cabe o que Jesus está dizendo com esta palavra na parte B do versículo 18: eis que tu é Pedro, e sobre esta pedra, ele está dizendo: tu é Pedro, mas a pedra sou eu. Eu vou pegar você, Pedro, e vou edificar sobre a minha vida, eu vou edificar sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Até prover como nai. Ele está dizendo: Pedro, tu és Pedro, mas eu vou pegar você que representa Pedro e que representa a igreja. Eu vou trazer edificação dessa pedra, eu vou edificar você em mim, na rocha e na palavra, na rocha e na palavra, na pedra de esquina, como fala Efésios capítulo 2, verso 20. Ela é a pedra principal de esquina. Sabe, eu estou dizendo para a tua vida: ei, se prepara, porque ele vem iniciar o projeto nesta noite. Eu trago um recado da parte de Deus e dizer que Deus pode dizer para a tua vida que ele começa o início de um projeto, ele começa o início de um grande projeto sobre a tua vida hoje. Glória a Deus, aleluias. Mas a mensagem não acaba aqui. Presta bem atenção, querido. Jesus entra na cidade de Cesareia de Filipe para iniciar o seu grande e maior projeto. Parece que eu estou vendo, pastor Pedro, é um pensamento meu, vou conjecturar para você entender melhor. Parece que eu estou vendo, o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Pregador, ele tem um dom de interpretação, ele é meio interpretador, ele é meio maluco mesmo, não liga não. Parece que eu estou vendo alguém, Jesus, entrando na cidade com a sua respectiva, aleluia, comitiva de discípulo. Parece que eu estou vendo, meu jovem, parece que